Bem-vindos novamente aos vídeos do C# e continuamos a analisar as principais características, neste caso propriedades e eventos, dos objetos que estão na Toolbox e que nos permitem criar aqui as aplicações do estilo Windows Desktop. Okay? E estivemos então a concentrar a nossa atenção nos últimos vídeos sobre os botões, neste caso os comandos, não é? Neste caso é o button, do tipo button. Vamos agora ver um outro objeto que é o checked ou o checkbox, ok? Eu vou arrastar então para aqui um checkbox, e um checkbox não é nada mais, nada menos do que um objeto que contém fundamentalmente duas partes. Uma caixa, neste caso quadrangular, onde me é possível ativar ou desativar a opção, e à frente tem um texto, isto é, tem um corpo de texto, ok? Como podem reparar, por defeito, a minha checkbox não me permite redimensionar aqui este tamanho. Mas se eu alterar o texto, neste caso checkbox eu vou colocar aqui verificar se o programa está a sair. Ok, qualquer coisa deste género. Reparem que automaticamente ele foi adaptar-se ao texto que aqui aparece. Bom, se nós formos analisar, e podemos começar a fazê-lo já, aqui as propriedades da checkbox, e reparem, a checkbox é um objeto do tipo system.windowsforms.checkbox, ok? Nada de muito especial. Reparem que, mais uma vez, logo à cabeça das propriedades, temos o name, isto é, a checkbox, qual é o nome que nós vamos dar à checkbox na nossa programação, e normalmente eu costumo fazer da seguinte forma, eu costumo colocar check, underscore, e depois qualquer coisa, verificar, ok? E neste caso, sempre que eu me quiser referir a este objeto, vou utilizar este nome, não é? Check, underscore, verificar. Depois, continuamos a ter por aqui algumas das propriedades que nós já vimos em vídeos anteriores relacionadas com outros objetos, nomeadamente o auto-elipsis, para que existam ali 3 pontinhos se o texto for maior que o normal. Agora reparem que existe aqui a opção auto-size, ela por defeito bem definida igual a true. O que quer dizer que se eu colocar o auto-size igual a false, reparem que já me aparecem aqui as possibilidades de eu poder redimensionar manualmente a minha checkbox. O texto vai sendo adaptado ao tamanho da minha checkbox. Se auto-elipse estiver igual a true e o texto não couber, cá estão os 3 pontinhos associados ao texto. É evidente que se eu largar o texto vai ficar melhor. E vamos agora deixar ficar a checkbox assim com este aspecto e não com este, propositadamente. Isto porquê? Porque reparem, já vimos então que o texto se vai adaptando. Ok, vamos deixar ficar assim, vamos tirar o auto-elipsis. Depois temos aqui o anchor, que já vimos, o appearance. E o appearance é uma propriedade específica da checkbox. Isto porquê? Porque eu posso ter dois valores. O valor normal é o valor que nós vimos neste momento por defeito. Se eu trocar para button, ele vai automaticamente ficar como botão. E reparem agora o que acontece a este botão, porque ele tem características especiais. Reparem, eu vou executar, ele está assim, eu vou clicar e ele vai ficar ativo. Mesmo que eu carregue noutros botões, ele vai ficar com esta cor. Se eu voltar a clicar, ele vai ficar inativo, ou neste caso, desselecionado. Ora, isto tem a ver precisamente com esta função da checkbox. A checkbox tem como principal objetivo retornar um valor que é booleano, isto é, ela está selecionada ou não selecionada, isto é, está checada ou não checada. Eu vou voltar aqui ao ambiente normal para todos vermos o que é que acontece quando nós executamos o programa. E neste caso, ela está sem o check. Reparem que eu, ao clicar sobre uma parte da minha checkbox, ela fica com o visto colocado ali, portanto fica checada. E, neste caso, o seu valor de retorno será o valor verdadeiro. Se eu retirar o cheque, o valor de retorno será o valor falso. E já vamos ver como é que nós podemos saber qual é o valor que está definido na checkbox. Depois é evidente que temos aqui mais um conjunto de propriedades que são semelhantes a outros controles. Temos, no entanto, depois aqui o checked align, checked e o checked state. E isto são, como o nome indica, propriedades específicas da checkbox. Checked align, isto é,
onde é que o meu espaço para a apresentação do visto, do sinal de visto, está localizado? Por defeito está em middle left. E por isso é que quando eu altero aqui o tamanho, reparem, ele está no middle left, está a meio. Se eu selecionar esta opção, o cheque vai ficar lá em cima, ok? É evidente que depois eu posso utilizar esta opção em conjugação com o alinhamento do texto. E neste caso, se eu quiser alinhar o texto lá ao cimo também, ele vai alinhar lá por cima. Facilmente perceberão que as restantes opções nos permitem colocar o botão de cheque em outras posições que nós desejarmos, ou no centro, por exemplo. Ok? E penso que é fácil de perceber o que é que esta função quer dizer. O checked. Checked significa que nós podemos, no momento do design, alterar ou definir qual é o valor por defeito desta checkbox no arranque. Ora bem, eu vou aqui colocar o texto porque fico a ver mal a checkbox, assim ela está no seu estado normal. E reparem, voltando aqui ao check, eu posso alternar entre verdadeiro ou falso, que é o valor do visto, com visto ou sem visto, ok? E reparem que há aqui uma ligeira alteração. Quando eu faço checked igual a false e transformo para true, automaticamente o checked state passa para checked. Isto porquê? Porque o check state, ao contrário do checked, não é uma variável do tipo booleana. Checked é booleano, ou é verdadeiro ou falso. Checked state é uma estrutura que oferece mais possibilidades. Isto é, checked, que corresponde ao verdadeiro, o unchecked, que corresponde ao falso, mas também tem o undeterminate. E o undeterminate vai colocar uma bola dentro da minha checkbox. Isto é, ela não tem definido se é verdadeiro ou se é falso. Está indefinida. E, portanto, se eu agora executar o código, reparem, ela aparece ali indefinida. Se eu agora clicar nela, ela vai passar a 0 e depois, se eu voltar a clicar, passa a ter o visto. Ora, e reparem que nunca mais volta a ter o quadrado completamente preenchido, uma vez que eu deixei, ou fiz com que a checkbox deixasse de ser indiferente em termos de valor. E, portanto, esta é a utilização do check. Para terminar este vídeo e para depois, no próximo, continuarmos a falar sobre as propriedades da checkbox, vamos ver de que forma é que nós podemos retornar os valores que lá estão. Ora, vimos então o checked align e então temos o checked e o checked state. Então, se eu utilizar aqui o botão primeiro, para chamar o valor daquela checkbox, que se chama check verificar, eu vou fazer da seguinte forma. Messagebox.show e agora check verificar checked. Checked. E reparem, cá está, é um valor do tipo booleano, checked.toString. Isto é, eu estou a pedir que me seja apresentada uma caixa de mensagem a indicar qual é o valor de checked em check verificar. Vamos executar, facilmente perceberão qual é o resultado. Neste caso, ele está como verdadeiro, isto é, apesar de estar indefinido, ele diz que sim, há ali um valor que está checado. Eu vou clicar, agora está como false, eu vou checar, agora está como verdadeiro e false, ok? Se eu quiser verificar o checked state, ou por exemplo, condicionar a execução do meu código, eu posso fazer da seguinte forma. If check verificar.checker, e uma vez que é uma variável booleana, ela vai retornar verdadeiro ou falso, ora vai tornar esta verificação aqui, esta condição verdadeiro ou falso. Isto, portanto, se o checked for igual a verdadeiro, não precisamos de colocar à frente igual a verdadeiro, então messagebox.show sim, else, isto é, caso contrário, o checked será falso e, portanto, messagebox.show não. E se eu agora executar o código, então, facilmente perceberemos que se estiver assim, é não, se estiver assim, é sim, ok? E, portanto, é muito simples perceber isto. Podemos também verificar o estado da check, neste caso, não através do checked, mas através do check state. E então, nesse caso, teremos que fazer o seguinte. If check verificar ponto checked state, ou check state, ok? É igual. E agora, reparem o seguinte. Check state é do tipo, e reparem, check state, ok? A propriedade check state é do tipo
check state. Então vamos ter que colocar é igual a check state, ponto, e agora qual é a opção? Checked. Ok? Message box ponto show sim. Ok? Vamos fazer aqui uma brincadeira engraçada. Else if, se, caso contrário, checked, ou check verificar, ponto, check state é igual a check state ponto unchecked, isto é, não está checada, então o message box ponto show será não. Else, isto é, caso não seja nem checked nem unchecked, a única solução será o indeterminado, neste caso o check indeterminado. Então else message box.show, e vamos colocar aqui um nin para informar que nem é assim nem é não, ok? Então vamos executar o código e reparem, por defeito ele estava definido já nas propriedades que estava aqui indefinido. Então se eu carregar aqui em primeiro, ele diz nin, não está definido, não diz se é sim, se é não, ok? Vimos que no caso do checked ele retorna verdadeiro, no caso do checked state ele não retorna verdadeiro, retorna um nin, isto é, está ali uma situação que está indefinida. Se eu clicar agora, ele vai dizer não, se eu clicar agora, ele vai dizer sim, e assim sucessivamente, ok? E portanto nós vimos aqui, muito basicamente, a forma de irmos buscar o valor da checkbox. No próximo vídeo iremos continuar a avaliar as propriedades deste objeto.